Revelado, o lado amaldiçoado do interior de Pernambuco. 7 histórias aterrorizantes e ocultas. Ana chegou à sua cidade natal, e o ar estava pesado com um silêncio quase opressivo. As ruas de terra batida, emolduradas por casas simples e desgastadas pelo tempo, pareciam sussurrar segredos que ninguém ousava contar. Na sua mente, lembranças de risadas infantis e a liberdade das brincadeiras se misturavam à inquietação crescente que ela sentia ao observar os rostos frenéticos dos moradores. Algo estava errado. Algo sombrio habitava aquele lugar aparentemente pacato. Na primeira noite, quando a lua cheia iluminava a sala, o vento uivou como uma besta faminta. Ana, deitada em seu antigo quarto, ouviu sons vindos do mato, arrastando-se como se algo ou alguém estivesse se esgueirando na escuridão. Curiosa e assustada, levantou-se e se aproximou da janela. Sua respiração falhou. Sombras se moviam entre as árvores, dançando de maneira errática. Não eram meras alucinações, algo observava, algo que parecia estar a caça. Com o amanhecer, o clima de tensão só aumentava. As conversas murmuradas entre vizinhos fugiam da superfície, soterradas por um medo que nublava os olhares. Mais um desaparecimento registrado. Os habitantes, com olhos inchados e preocupados, se reuniam nas esquinas, como se aquela poderia ser a última vez que seriam vistos. Ana tentou se envolver, se reaproximar das raízes e dos amigos de infância, mas as palavras escapavam entre os dedos como areia, enquanto os sussurros compartilhavam segredos perigosos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Semanas se passaram, e Ana mergulhou em um jornal velho que pertencia à avó. As páginas desbotadas revelavam objetos estranhos que ali estavam escondidos, cada um carregando um pedaço de um legado aterrorizante. Lendas de um guardião enigmático cercavam a cidade, uma figura que protegia, mas tinha um preço. Segredos de um pacto sombrio começaram a se entrelaçar na mente da jovem professora, e cada descoberta a levava mais para dentro da história trágica de seu lar. O suspiro da comunidade se tornava um clamor em suas noites de insônia. No entanto, a paranoia que rondava sua mente era palpável. Ana começou a se perguntar se seus próprios vizinhos, com quem compartilhara risadas, não teriam algum envolvimento. E o vizinho à esquerda, que sempre a cumprimentava, agora estava desaparecido sem deixar rastro. A tensão subia a níveis insuportáveis. Certa noite, enquanto tomava uma xícara de café, um peso inexplicável a fez sentir que os olhos a vigiavam. Cada sombra na parede parecia pulsar com vida própria, e como se respeitassem sua vulnerabilidade, o silêncio da casa se transformou em uma armadilha. Ela decidiu sair para buscar resposta. Mas à medida que caminhava pelas ruas desertas, um frio se instalou na espinha. Seria ela a próxima a desaparecer, e na escuridão, imprecisos ecos de risadas distantes deixavam claro, há coisas que são melhor não serem reveladas. O que seria de Ana nessa teia de mistérios? Ela poderia escapar, ou o passado colidiria com seu presente de uma forma que jamais poderia imaginar? No instante antes do que poderia ser um novo amanhecer, uma batida na porta ecoou como um alerta. Ana, você precisa me ajudar. Eles estão vindo. O coração de Ana disparou ao ouvir a batida na porta. A voz que a chamava parecia longe, como um eco menaceando sua sanidade. Eles estão vindo. As palavras circundaram sua mente, como uma música de ninar distorcida que sussurrava promessas sombrias. Com hesitação, ela se virou em direção à porta, a mão tremer como uma folha ao vento. Quando finalmente abriu, deparou-se com Marcos, um amigo de infância. Seus olhos, normalmente tão vivazes, carregavam uma gravidade que a transpassou como uma lâmina. Ana, você não tem ideia do que está acontecendo. O que você descobriu? Eles não vão deixar você em paz. A urgência em sua voz ressoava no silêncio da noite, em contraponto ao temor crescente que envolvia Ana. Como assim? Eles?
Perguntou ela, sua voz mal saindo do peito. A última coisa que ela queria naquele momento era uma conversa sobre segredos escuros. No entanto, algo dentro dela já sabia que não poderia escapar. Marcos olhou para os lados, como se temesse ser escutado, e puxou-a para fora. Vamos para um lugar seguro. O centro da cidade é perigoso à noite. Ana hesitou, sentindo uma pressão em seu estômago. Mas em sua mente, a imagem do vizinho desaparecido e as sombras da noite a forçavam a seguir. Enquanto se afastavam, o silêncio envolvia os dois, pesando cada passo com um sentimento angustiante. Quando chegaram a uma casa velha e abandonada, Marcos sussurrou, aqui está bom. Precisamos ficar longe de olhares. Ana sentiu um frio correr por sua espinha. A casa parecia ter vida própria, suas paredes exalavam um cheiro de mofo e desespero. Dentro, a penumbra parecia absorver a luz. Marcos começou a falar rapidamente, tentando explicar tudo. Ele mencionou lendas, pactos, e como a cidade, em essência, havia se tornado um labirinto de almas perdidas, sugadas por um guardião sombrio que cobrava um preço caro. A cada palavra, a mente de Ana se encheu de imagens aterrorizantes, fragmentos de uma realidade que ela preferiria nunca conhecer. Então, um barulho alto ecoou do lado de fora, quebrando o momento tenso. O som de passos velozes, a respiração pesada de algo ou alguém se aproximando. Ana olhou para Marcos, e viu seu rosto pálido, mergulhado em terror. Você não deveria ter voltado para cá, Ana. Eles sabiam que você voltaria, e, agora você está no alvo. Ele engoliu em seco, um tremor percorrendo seu corpo. Precisamos ir, agora. A adrenalina tomou conta dela e, sem pensar, Ana se lançou pela porta dos fundos, com Marcos logo atrás. O vento batia em seu rosto, mas não havia como se proteger da sensação opressora de que estavam sendo observados. As sombras nas árvores pareciam se alongar, quase como dedos gélidos tentando pegá-los. A gente precisa encontrar os outros. O que estão fazendo? Eles não podem ser deixados para trás, gritou Ana, enquanto corriam pela rua deserta. Mas a resposta veio como um sussurro, arrastando-se na brisa noturna. Eles estão todos perdidos, Ana. Não há mais como voltar. Foi então que houve um clarão no céu, seguido de um grito agudo que ecoou pela cidade. Ana parou, paralisada pelo som. Era a risada que ela ouvira antes, uma risada repleta de dor e desespero. Marcos, precisamos saber onde estão os outros. Então, antes que ele pudesse responder, um vulto passou correndo por eles. De repente, um grupo de figuras encapuzadas surgiu da escuridão, cercando-os com olhares vazios como abismos. Ana se virou para Marcos, a respiração acelerada. O que eu faço agora? Os encapuzados avançavam, e o riso sobrenatural se aproximava, como se um novo horror estivesse prestes a se revelar. Eles estão nos caçando, e nós somos as próximas presas. O pânico tomou conta de Ana. O grupo encapuzado se movia em direção a eles, em passos coordenados e silenciosos, como se estivessem envolvidos em um ritual macabro. Ela sentiu o coração quase sair pela boca, e o desespero a fez buscar por uma saída. Marcos apertou sua mão, suas unhas cravando-se em sua pele, enquanto tentava puxar Ana para trás, em busca de abrigo. Temos que encontrar alguma cobertura, ele gritou, mas a voz dele se misturava ao riso infernal que ecoava ao redor deles. A sensação de estar sendo observada se intensificou, como se centenas de olhos não visíveis estivessem escrutinando cada movimento seu. Sem pensar, Ana puxou Marcos em direção a um beco lateral. O espaço estava escuro e apertado, e o cheiro forte de urina e mofo invadiu suas narinas. Eles se encolheram contra uma parede fria e úmida, tentando controlar a respiração. O riso dos encapuzados se misturava ao sussurrar da brisa, tornando-se uma canção macabra de morte e desespero. Você tem certeza de que é seguro aqui? Ana sussurrou, suas mãos tremendo. Ela podia sentir a adrenalina pulsar por seu corpo, a ansiedade criando um nó apertado em seu estômago, quase insuportável. Vai ficar tudo bem, Marcos garantiu, mas sua voz estava longe de ser convincente. Sua expressão era de puro terror, e pela primeira vez,
Ana percebeu que ele também não sabia exatamente o que fazer. De repente, um dos encapuzados se aproximou do beco, sua cabeça inclinada como se estivesse escutando a respiração deles. As mãos esqueléticas emergiram das mangas escuras, acariciando o ar como se buscassem por algo que estava prestes a se revelar. Ana prendeu a respiração, o coração disparando em seus ouvidos. Precisamos sair daqui, sussurrou Marcos, os olhos arregalados. Então, algo quebrado ecoou da direção da casa abandonada para onde tinham ido antes. Era uma voz, uma súplica desesperada que parecia vazar da escuridão. Ana! Marcos! Ajudem-nos! Era um choro, fraco e sufocado, mas claramente familiar. É a Mirella! Ana reconheceu a voz de seu amigo temporão que há dias estava desaparecida. Uma chama de esperança acendeu em seu peito, mas foi rapidamente engolida pelo medo crescente. Como eles poderiam salvá-la diante daquelas criaturas angustiantes? Não podemos deixá-la para trás! Ana exclamou, sentindo a certeza de que a vida dela dependia disso. Mas e nós? E se eles nos pegarem? Marcos hesitou, um pavor evidente em seu olhar. O encapuzado estava à frente, imóvel e observador, uma sombra sem forma, mas com uma presença opressora. Vamos dar uma distraída e correr. Não podemos desistir dela. Ana determinou, uma coragem inesperada surgindo em seu interior. Ela não sabia de onde vinha essa força, mas sabia que precisava lutar. E era agora ou nunca. Com Marcos atrás dela, Ana respirou fundo e juntou toda a coragem que tinha. Ela se lançou para a entrada do beco, gritando, Mirella, estamos indo! Os encapuzados se viraram, surpresos pela ousadia. Os olhos vacilantes nas capas negras brilharam como brasas em uma fogueira. O riso não cessava, mas Ana não precisava disso. Ela queria resgatar a amiga, custasse o que custasse. E então, o pânico tomou conta do ambiente, com as figuras encapuzadas avançando como um abismo prestes a engoli-los. Marcos, corra! Ana gritou, e olhar para trás só fez aumentar seu medo. Os sussurros se tornaram gritos, cada passo uma promessa de perseguição. Quando estavam prestes a entrar no campo de visão do encapuzado mais próximo, um som terrível rompeu a noite, um grito ecoando, uma lamentação que parecia vir de longe, ou de dentro deles. O terror estava apenas começando, e Ana sentia que o verdadeiro horror da cidade se descortinava diante de seus olhos desesperados. No entanto, uma única pergunta assombrava sua mente: o que realmente aguardava por eles naquela noite? Os passos apressados de Ana e Marcos ecoavam nas paredes do beco, ressoando no calado da noite como sinos de um destino fatídico. Uma sombra alta e esquelética se adiantava, as figuras encapuzadas preenchendo o espaço menor com uma presença opressora. O riso que antes parecia distante agora reverberava a alguns metros deles, como se o próprio ar estivesse zombando da desesperada corrida. Ali, gritou Ana, apontando para a calçada de pedras irregulares ao lado da casa abandonada, onde a luz fraca de uma janela solitária piscava como um alerta. Era um sinal, talvez um último recurso. Com o coração na garganta, ela puxou Marcos, que hesitava, agarrado à mão como se o tempo estivesse se esticando, cada milésimo de segundo uma eternidade. Enquanto eles se moviam, algo frio e gelado tocou a nuca de Ana. Um arrepio a percorreu, mas ao olhar para trás, não viu nada. Apenas a escuridão engolindo o que restava de sua sanidade. Um grito estridente acabou de romper o silêncio e, dessa vez, não era apenas a voz de Mirella. Era algo mais profundo, mais antigo, como se a própria cidade estivesse gritando, revelando segredos antigos que se escondiam nas sombras. O pânico a levou a acelerar o passo, e logo entraram na casa com a porta entreaberta. O lugar estava coberto de poeira, as sombras se arrastando e formando figuras que pareciam dançar ao ritmo de um terror invisível. As lembranças de seus encontros passados, as histórias que tinham ouvido sobre o lugar, voltaram como flechas em suas mentes. Aquela casa tinha uma má fama entre os moradores, havia quem dissesse que ela guardava maldições e almas perdidas. Vamos! Temos que encontrar a Mirella! Ana insistiu, mas sua voz soava mais como uma súplica, perdida em meio ao silêncio sufocante.
A casa parecia viva, as paredes ressoando com uma energia pulsante maligna. Adentraram um dos cômodos, a luz da janela jogando riscos de sombras ao redor. Os móveis estavam cobertos de lençóis brancos, como fantasmas esperando por alguma vida. Ana teve a nítida sensação de que estavam sendo observados, como se os olhos das sombras as seguissem, prontos para devorar qualquer esperança de fuga. Olhe! Marcos apontou, um arrepio passando por seu corpo. Ela se virou e viu uma porta, meio aberta, com uma luz fraca emanando de seu interior. O desejo de ir até lá era forte, mas uma parte dela gritou que era uma armadilha. Não, não devíamos. Ana murmurou, mas sua curiosidade a puxava com força. O chamado de Mirella se tornou mais forte. Finalmente, Marcos, tomado pela urgência, avançou na direção da porta. No momento em que ele colocou a mão na maçaneta, um grito ecoou decisivo na noite, ensurdecedor e cheio de dor. Eles congelaram, o rosto de Marcos empalidecendo. De repente, todos os encapuzados que pareciam distantes agora apareciam nas sombras da casa, cercando a entrada, formando um círculo. Você não deveria ter vindo aqui. Ana sentiu as pernas tremerem. Ela queria correr, mas a curiosidade e o seduzir do chamado a mantinha ancorada. Mirella? Ovo, a voz dela ecoava, mas agora vinha de dentro da casa, como um eco sombrio. Isso não é um jogo, gritou Marcos, sua voz tremendo, mas o desespero já se mostrava. Ana não sabia se deveria correr ou se rendia à escuridão. Vem, disse ele, puxando-a, tentando arrastá-la para longe. Mas antes que pudessem avançar, uma das figuras encapuzadas avançou em direções opostas, revelando um rosto desfigurado e conhecido. Era Mirella, mas seus olhos estavam vazios, como se sua alma tivesse sido surrupiada. Um riso distorcido escapou de seus lábios, e Ana soube, naquele instante, que a noite ia lhes revelar um terror inimaginável. E, de repente, a mesma dúvida que a acompanhava reapareceu. Se Mirella estava ali, mas não era ela, o que mais estava preso naquela casa? Naquele momento, uma sombra ainda maior se formou atrás delas, rasgando a existência em um grito que ensurdeceu o silêncio. O que mais estava por vir, desta vez, não tinha apenas a presença da amizade, mas algo muito mais profundo e maligno. Ana e Marcos estavam prestes a descobrir que os verdadeiros horrores de Pernambuco eram mais do que histórias, eram realidades aterradoras à espreita nas sombras. O tempo parou por um instante enquanto Mirella, com aquele sorriso insano, fitava-os. O riso dela distorcido mergulhou na noite, reverberando como um eco que nunca se extinguiria. Os encapuzados se moviam devagar, como se estivessem dançando, suas sombras se alongando e se contorcendo nas paredes como serpentes insaciáveis. Isso não é lugar para vocês, sussurrou uma das figuras, com uma voz que parecia sair de um poço sem fundo. Ana gelou, cada gota de sangue no corpo congelando. Marcos, no entanto, se moveu impulsivamente, buscando um caminho de fuga. Não podemos ficar aqui. Ele puxou Ana, mas os músculos dela pareciam pesados, como se algo a mantivesse presa. Ana! Vamos! Ela olhou novamente para Mirella, que continuava a rir, mas agora seus olhos vazios se abriam como feridas purulentas, clamando por ajuda ou talvez se alimentando de seu desespero. Não havia mais amiga que Ana conhecera. Era uma casca, um receptáculo para algo muito mais maligno. Se você deseja vê-la novamente, deve pagar o preço, gritou Mirella, enquanto uma sombra maior ainda se erguia ao fundo, desenhando um contorno grotesco. Marcos se virou para Ana, um misto de terror e determinação em seu olhar. Precisamos sair. Agora! Ele segurou a mão dela e correram em direção à porta pela qual haviam entrado. Mas o caminho parecia diferente. As paredes começaram a se fechar e os próprios móveis se tornavam obstáculos, como se a casa estivesse viva e os prendendo em um labirinto infinito. Cada passo que davam parecia os afastar mais da saída, como se ela estivesse se movendo, mudando de lugar. Gritos e risos ecoavam pela casa, uma cacofonia de vozes misturadas que tornavam quase impossível distinguir a realidade da ilusão. Sussurros ensurdecedores preenchiam seus ouvidos, palavras ininteligíveis que faziam a sanidade de Ana balançar na corda bamba. Urgência. Desespero. O desejo de escapar. Ana!
Marcos chamou, mas sua voz estava sendo engolida pelo caos. Ele puxou-a para uma sala escura, onde uma luz pálida iluminava imagens distorcidas, fotos penduradas na parede. Cada uma trazia uma cena de dor e tristeza, e Ana reconheceu alguns rostos familiares. Pessoas desaparecidas da cidade, e, entre elas, estava Mirella. É aqui. Deve ser aqui, gritou Marcos, enquanto tentava abrir uma janela, mas quanto mais ele insistia, mais parecia se fechar. Ana observou o reflexo do próprio medo em seu olhar. Tudo era um emaranhado de horrores. E, ainda assim, o riso de Mirella parecia seguir como uma sombra, se infiltrando em sua mente, desafiando a própria lógica do que era real. Vem cá, Ana. Eu não posso deixar você ficar aqui. Marcos segurou o rosto dela, forçando-a a olhar em seus olhos. Mas e a Mirella? Suas palavras tremiam, o medo se transformando em desespero. Ela não é mais a sua amiga. Ele gritou, e a intensidade em suas palavras a atingiu como um golpe. A verdade do que Marcos estava dizendo começou a penetrar em sua mente. Precisamos encontrá-la, precisamos salvar a Mirella. Mas ao mesmo tempo, o riso ecoante aumentava, e o círculo de sombras se aproximava, bloqueando todas as saídas. Ana sabia que o tempo estava se esgotando, e que, entre propriedades malignas da casa e a verdade escondida em seu interior, um dilema mortal se formava. Marcos estava certo, mas, se eles não tomassem uma decisão rapidamente, poderiam se tornar mais uma parte desse jogo macabro. A possibilidade de perder os dois os aterrorizava. O que fazer? Lutar ou fugir? A decisão estava prestes a ser tomada, mas algo na escuridão do cômodo as observava, aguardando pacientemente, como um predador esperando o momento certo para saltar. Ana respirou fundo, o coração pulsando como um tambor, enquanto o riso se tornava um rugido ensurdecedor ao fundo. Marcos, precisamos, mas antes que pudesse completar, um novo grito rasgou o ar. Algo havia se movido na sombra. E, no silêncio repentino que se seguiu ao grito, a voz de Mirella sussurrou novamente, mais perto do que antes. Vocês estão mais perto do que pensam. Venham e descubram a verdade que os une ao inferno. A decisão de Ana e Marcos mudaria tudo, e a escuridão estava mais viva do que nunca. Sem pensar, Ana fechou os olhos por um instante, como se a escuridão pudesse proteger sua mente do horror à sua volta. Precisamos encontrar uma saída! Gritou, sua voz mal ecoando no ambiente sombrio. Mas as paredes respondiam com risos, uma manifestação cruel do que estava acontecendo ali dentro. A casa, como um animal ferido, vibrava em resposta ao desespero deles. Vamos! Marcos puxou-a novamente, levando-os em direção a um corredor estreito que parecia se esticar sem fim. Passos apressados, corações disparados. Ana sentiu o suor escorrendo pela testa enquanto os olhos se acostumavam com a penumbra grotesca. Relíquias de outros tempos adornavam a parede, como lembranças de vidas perdidas em um espaço que não pertencia a eles. Você ouviu os sussurros? Ana perguntou, a voz trêmula mal conseguindo sair. Era como se os ecos das almas aprisionadas clamassem por liberdade, se entrelaçando em promessas de dor e enganos. Não se importe! Marcos gritou, enquanto suas mãos tremiam ao tentar puxar um utensílio quebrado do chão como se pudesse usá-lo como arma. As sombras ao redor dançavam com malícia, como se já soubessem que estavam perdidos. De repente, a risada de Mirella transformou-se em lamentos agudos, e um frio cortante invadiu o corredor. Ana e Marcos avançaram, em uma corrida contra algo invisível, sentindo a tensão crescendo como um fio prestes a romper. Era como se a casa estivesse se alimentando de seu medo, inchando com cada grito palpável de desespero. Ali! Marcos gritou, apontando para uma porta entreaberta ao final do corredor. A luz que emanava de dentro parecia promissora, como um farol em meio à noite. Eles correram, mas um forte golpe reverberou como se algo colossal estivesse prestes a desabar atrás deles. Ana sentiu um frio na espinha. Mas o desejo de escapar era mais forte que o medo. Ela empurrou a porta e ambos entraram em um ambiente iluminado, mas ao invés de alívio, o que encontraram foi uma sala repleta de espelhos. O lugar parecia um labirinto reflexivo, os rostos de pessoas desaparecidas refletidos em cada superfície polida.
São todos eles, Ana murmurou, o estômago revirando. Os rostos eram conhecidos, mas distorcidos, como se o sofrimento deles ainda ressoasse naquelas imagens. Cada reflexo contava uma história, cada olhar implorava por ajuda. A voz de Mirella ecoou novamente, agora mais distante, mas igual de penetrante. Você nunca conseguirá escapar de você mesma, Ana. Marcos balançou a cabeça, como se tentasse neutralizar a influência da voz. Mas aquele labirinto de espelhos fez com que Ana sentisse sua própria fragilidade. Marcos, o que vamos fazer? Estamos presos aqui. Não, apenas precisamos. Ele hesitou, olhando ao redor, tentando decifrar as distorções. Precisamos quebrar um dos espelhos. Pode ser a única maneira de sair. Ana se virou, enfrentando seu próprio reflexo. O olhar dela estava tomado de terror e dúvida. E se não for só o espelho que quebrarmos? É isso ou ficarmos aqui para sempre? As palavras de Marcos eram firmes, mas Ana viu o medo escondido em seus olhos. Algo estava acontecendo ali, algo que não podiam controlar, e o riso de Mirella se intensificava, preenchendo o espaço como um manto de terror. Com uma coragem vacilante, Ana avaliou os reflexos, o rosto de sua amiga mesclando-se com os de outras almas aprisionadas. Então, em um movimento impensado, ela deu um passo à frente e golpeou um dos espelhos com toda a força que tinha. O impacto foi como um trovão. O vidro quebrou, estilhaços voando como fragmentos de uma realidade quebrada. Mas enquanto a luz se expandia, uma sombra emergiu do buraco deixado para trás, tomando forma humana, e os gritos de horror das almas se ergueram como uma sinfonia descontrolada. Marcos agarrou Ana, enquanto uma nova escuridão se materializava diante deles, voraz e insaciável. Em meio ao caos, uma mão esquelética alcançou-os, puxando-os para dentro. A luz se dissipou, e nas sombras, os ecos do riso de Mirella tornaram-se uma canção macabra. E antes que pudessem reagir, a casa tornou a silenciar, e uma nova verdade estava prestes a se revelar, uma porta de tempo e dor se abrindo para o infinito. O que mais iriam descobrir naquela noite sem fim? Ana e Marcos se viram envolvidos em uma escuridão tão densa que parecia respirar. O eco de seus próprios corações se tornava um tambor que reverberava nas paredes frias do lugar. Eles estavam em um espaço que desafiava a lógica, onde as sombras se moviam com vida própria, como se a própria essência do lugar estivesse festivamente aguardando a chegada de novas almas. Ana olhou para os lados, tentando se orientar, mas os espelhos haviam desaparecido. Em seu lugar, havia uma sepultura de ecos e gemidos, uma ambiência sufocante feita de desespero e dor. O que foi que fizemos? Ela murmurou, a voz trêmula misturando-se com os lamentos que agora pareciam mais próximos, mais reais. Precisamos sair daqui. Marcos respondeu, a voz carregada de pânico. Ele se virou, apenas para se deparar com uma porta de madeira antiga, enegrecida pela umidade. Ao se aproximarem, a maçaneta parecia vibrar, como se ainda guardasse a lembrança de mãos que tentaram abrir aquela passagem antes deles. Você está ouvindo isso? Ana pôs a mão no peito, como se tentasse acalmar o coração acelerado. Eram vozes, sussurros desconexos que se entrelaçavam, carregados de uma urgência. Eles estão pedindo ajuda. Não podemos ficar aqui. Siga-me. Marcos, exasperado, girou a maçaneta e abriu a porta. Um clarão de luz quase ofuscante os atingiu, levando-os a um corredor diferente, ainda mais estreito que o anterior. As paredes pareciam pulsar, como se uma força invisível quisesse puxá-los para dentro. Avançaram, um pé na frente do outro, enquanto a luz sutil fazia sombras dançarem ao redor, criando formas que pareciam ameaçar os dois. De repente, um gemido quase humano ecoou atrás deles, e Ana se virou abruptamente. Uma figura se ergueu das trevas. O rosto deturpado da Mirella, agora permeada de algo quase etéreo, aparecia instantaneamente, seus olhos negros brilhando com uma energia sinistra. Vocês não podem escapar do que são! Ela gritou, a voz distorcida, ecoando como uma canção macabra. Cada palavra dela era como um estalo gelado que vinha acompanhada de vento, sussurrando segredos que não deviam ser ouvidos. Marcos puxou Ana, forçando-a a não olhar para a amiga distorcida. Movimente-se! Vamos! Enquanto corriam,
Os quadros pendurados nas paredes pareciam se inclinar, como se quisessem se soltar e acompanhá-los. Os olhos das figuras pintadas seguiam os dois, oferecendo uma sensação de que não estavam sós, não apenas na escuridão, mas também nas suas próprias crenças distorcidas. Cada passo acrescia um peso insuportável, um pressentimento de que estavam cavando sua própria cova, a cada instante mais perto de algo terrível. Mais à frente, o corredor se abria em outra sala. No centro, uma mesa rústica, coberta de poeira e marcas de passagens, ostentava um objeto brilhante. O reflexo de um tempo perdido emanava dali. Algo dentro dos dois implorava que parassem. Marcos, o que é aquilo? Ana questionou, assustada, enquanto ele hesitava na entrada da sala. Não sei, mas talvez seja a resposta. Ele tomou um passo à frente, uma determinação estranha nos olhos. Mas no mesmo instante, mais gemidos vieram de todos os lados, como se todas as almas que haviam passado por ali se unissem em um grito de angústia. As almas, os ecos, o próprio lugar, tudo estava em convergência, como uma tempestade prestes a explodir. E antes que pudessem decidir o que fazer, as luzes se apagaram abruptamente, deixando-os envolvidos em uma escuridão ainda mais opressora. O sussurro de Mirella agora era uma risada que balançava pelas paredes, ressoando na mente de Ana e Marcos. Esta é a sua casa agora. O que realmente estavam prestes a descobrir naquele lugar, e o que significava aquele objeto brilhante no centro da sala? Eles não podiam escapar, não agora. Ana e Marcos se encontraram sós, imersos em um silêncio pesado. A única coisa visível diante deles era a mesa antiga e o objeto brilhante, como um farol tentando guiar náufragos em um mar de trevas. O coração de Ana pulsava tão rápido que parecia querer sair do peito. A presença de Mirella, a risada distorcida dela ainda ecoando, sugeria que havia algo mais à espreita, algo que sabia que eles estavam ali. Marcos, não podemos encostar nisso. O que quer que seja, não é bom. Precisamos sair. Ana sussurrou, sua voz quase um eco de imploração. Mas Marcos, mesmo diante do terror, se aproximava com passos hesitantes, como se a curiosidade o chamasse para perto do mistério. A mesa se iluminava de forma intermitente, e, à luz fraca, Ana pôde ver melhor o objeto. Era um pequeno espelho, moldado de forma peculiar, quase como um portal. As reflexões não eram apenas deles, mas imagens fragmentadas de rostos distantes, rostos que expressavam dor e desespero. Era como se o espelho estivesse capturando não apenas a realidade, mas fragmentos de almas perdidas. Olha, Ana. Marcos se inclinou mais perto. Eles estão pedindo ajuda. Mas Ana sentiu uma onda de pânico. Não se aproxime. Pode ser uma armadilha. O reflexo dela se distorcia. O que deveria ser um rosto familiar agora se transformava em uma máscara de sofrimento. As vozes que antes eram sussurros se tornaram gritos desesperados, clamando por socorro. Sua mente parecia querer explodir. Quem eram aquelas almas e por que estavam ali? Marcos, não faça isso. Precisamos ir. Agora. Ela clamou, puxando-o pela mão, mas ele estava paralisado, fascinado. Eu preciso entender, precisamos ajudar se pudermos. A determinação no tom dele era alarmante. Uma luta interna se formava entre a curiosidade e o instinto de sobrevivência, como se o próprio lugar estivesse alimentando essa confusão. Nesse momento, as paredes da sala começaram a se fechar, fazendo com que o espaço menor se tornasse claustrofóbico. O frio que emanava das sombras parecia ganhar vida, e o ar, que já era pesado, tornava-se quase irrespirável. As risadas de Mirella reverberavam, e uma nova voz se projetou por trás deles, aguda e penetrante. Vocês não podem escapar dos laços que os prendem aqui. Ana, apavorada, gritou, Marcos, agora. Precisamos voltar. Mas quando se virou, a porta pela qual haviam entrado agora se tornará uma parede sólida, como se nunca houvesse existido. O desespero a dominou. O lugar a envolvia, as sombras se espessavam, e ela sentia que cada sombra poderia agarrá-la e arrastá-la para a escuridão. Basta! Marcos gritou, tentando afastar o olhar do espelho para fixá-lo em Ana. Não podemos sucumbir a isso.
A percepção dele emergiu em um grito de luta interna. Com um movimento decisivo, ele se afastou do espelho, puxando Ana na direção oposta. Mas os ecos tornaram-se gritos, lançando-se contra eles. O reflexo no espelho não os deixava mais, parecia sugá-los, chamando-os para algo que não poderiam compreender. Vem, Ana, rápido! Marcos estendeu a mão, sua coragem ofuscava o medo. Ana olhou mais uma vez para o espelho. O que encontraria se olhasse? A sua própria face? Ou algo muito pior? As almas, a dor, tudo parecia querer que eles se rendessem. E, nesse momento de hesitação, um dos rostos começou a se destacar, com olhos fixos nos de Ana. Era uma mulher com um olhar de súplica que congelou seu coração. O grito dela ecoava como se rasgasse a própria realidade. A atmosfera estava tão carregada de tensão e desespero que Ana mal percebeu quando as paredes começaram a se torcer ao seu redor, ameaçando engoli-los. Marcos! Foge! Ela puxou-o com todas as suas forças. Mas antes que pudessem escapar, sentindo que o chão cedia sob seus pés, a luz se apagou novamente. Havia algo mais no meio daquela escuridão, um peso sinistro pairando sobre eles, e logo sentiam a pressão crescer, comprimindo suas esperanças em um grito ensurdecedor. Assim que a luz piscou uma última vez, eles perceberam que não estavam mais sozinhos. Silhuetas emergiam das sombras. Figuras ao redor deles, uma dirigia-se ao espelho, enquanto outros se preparavam para se lançar sobre Ana e Marcos. Sejam bem-vindos ao seu fim. A voz ecoou com uma risada, mais fria que qualquer sombra. Agora eles estavam cercados, sem saída, e precisando decidir entre a luta e a rendição em meio ao terror que os aguardava. O que acontecerá com eles nesse jogo macabro de almas? O que aquele espelho realmente escondia? A escuridão se comprimira, e a cada pulso frenético de seu coração, Ana sentia as sombras se estreitarem ao redor. Os olhos das silhuetas brilhavam com uma intensidade insana, como se cada uma daquelas figuras quisesse devorar a própria luz que ainda persistia de alguma forma. A risada cortante reverberava nas paredes, conferindo a impressão de que estavam em uma caverna sem fim, toda preenchida por ecos de desespero e lamentos. Não podemos ficar aqui! Ana gritou, puxando Marcos com força, mas ele estava paralisado, ainda preso entre a curiosidade e o pavor. Eu preciso saber o que está acontecendo. Ele respondeu, a voz embargada. Com um último olhar para o espelho, parecia que sua mente estava sendo atraída por algo invisível e inescapável. Marcos, você não está ouvindo? O medo transformou sua voz em um sussurro quase inaudível. Precisamos correr. Quando ela tentou arrastá-lo novamente, as silhuetas se aproximaram mais, rostos cobertos por trevas, agonizando em uma dança macabra. As vozes se misturavam em um coro dissonante, clamando em uma mistura de dor e raiva. Uma delas, a mais próxima, avançou com um movimento lento, revelando um rosto que Ana reconheceria em qualquer lugar. Era Mirella, com um sorriso distorcido e os olhos desprovidos de humanidade, como se tivesse se tornado a própria essência das trevas. Mirella! Ana exclamou, seu corpo tremendo de puro terror. Ela não era mais a amiga, mas uma forma cruel, uma entidade que estava além da esperança. Vocês nunca vão sair. O destino de vocês agora é ser parte deste lugar, assim como eu. A voz dela cortou o ar, o eco reverberando nas almas ao redor. Ana sentiu um frio ressonar em sua espinha. As luzes exibiam imagens alternadas, rostos de pessoas que Ana conhecia, desaparecendo de sua mente, capturados no espelho, onde a dor era palpável. Mas algo dentro dela acendeu. A adrenalina seria sua aliada. Marcos, siga-me! Ela puxou-o com força, seu olhar fixo na única saída visível, um corredor escuro ainda envolto nas sombras. Os ecos de Mirella e das outras almas pareciam estar atrás deles, formando uma barreira, um grito coletivo que vazava de suas bocas. A tensão na sala era imensa, e cada passo que davam parecia ecoar em um rítmico tamborilar de morte. Marcos a seguia, mas a sombra de dúvida ainda pairava sobre ele. E se eles precisarem da gente? E se formos capazes de salvar? Salvamento não é mais uma opção. Ana gritou, sua voz cortada pela intensidade do momento.
Precisamos salvar a nós mesmos primeiro. Assim que entraram no corredor, a luz real pareceu se apagar mais uma vez. As silhuetas grotescas da sala anterior desapareciam aos poucos na penumbra, mas a sensação de estar sendo observados era ainda mais forte. Algo se movia atrás deles, algo que queria atrair suas almas para a perdição. Marcos parou abruptamente, e mesmo no escuro, Ana pôde perceber seu rosto pálido. E se o espelho não for só uma armadilha? E se houver uma chance? Ana se voltava para ele com raiva e medo. Marcos, não tenha esse pensamento. O que vimos lá não era humano. Todas aquelas almas no espelho era dor. Era desespero. Você não pode querer entrar lá. O pavor a dominava, criando um nó apertado em seu estômago. Mas a luz fraca começou a pulsar no final do corredor, e as silhuetas começaram a se reerguer, formando um círculo ao redor deles. Como se o espaço se tornasse um palco para um espetáculo macabro, onde só restaria a certeza da tragédia. Se não correrem, vocês serão parte de nós para sempre. A voz crua ecoou, repleta de malevolência. As figuras começaram a avançar. Ana e Marcos correram como se suas vidas dependessem da fuga, mas o corredor parecia interminável, como se estivessem presos em um ciclo infinito de medo. O ar estava pesado, tornando cada respiração um sacrifício. No entanto, quando Ana olhou para trás, o brilho do espelho estava mais forte, refletindo aquilo que ela nunca quis ver: suas próprias esperanças sendo consumidas. Sem aviso, uma porta apareceu à sua frente. A esperança crescente a fez acelerar, mas ao tocar a maçaneta, um frio cortante a atingiu. Quando girou a maçaneta, um grito vindo de dentro a fez hesitar. O que estava além daquela porta? Seria a saída ou outra armadilha mortal? Naquele instante, a escolha se tornou um peso esmagador em seu peito. Ana e Marcos trocaram um olhar tenso. A porta diante deles não era uma simples saída, era um portal entre realidades, uma linha tênue entre os vivos e o que estava além. O grito que ecoava do interior aquecia suas mentes com uma sensação de urgência insuportável. Cada segundo contava. Precisamos saber o que está atrás dela. As palavras de Marcos eram como um convite ao desconhecido. Se não tentarmos, nunca saberemos. Mas e se for uma armadilha? Ana respondeu, a voz embargada pelo medo. E se não conseguirmos voltar? Os murmúrios das almas ao redor se tornaram um coro profano, aumentando o pânico dentro deles e empurrando-os para a borda do desespero. O reflexo de seus rostos nos espelhos agora exibiam expressões de agonia. A imagem de Mirella os envolveu, um espectro vicioso que dançava nas sombras. Não tem escape, seus sentimentos são suas correntes. A voz dela se erguia em gondolas de horror. Ana olhou mais uma vez para Marcos. Sua determinação a fez perceber que a verdadeira batalha era o medo, o que as sombras representavam. No fundo, ela sabia que a única saída era encarar o terror. Temos que fazer isso! Gritou ela, enquanto girava a maçaneta. A porta rangeu lentamente, revelando um espaço iluminado de maneira estranha, repleto de luz dourada e sombras desconhecidas. O ar lá dentro pulsava com um poder quase tangível. Com a mão entrelaçada à de Marcos, ela entrou. O que encontraram não foi o que esperavam. Era uma sala ampla, adornada com símbolos e objetos que pareciam pulsar com energia. No centro, um altar coberto de velas acesas exibia uma esfera reluzente, emanando uma luz brilhante como um farol no meio da escuridão. Era como se as almas a rodeassem, esperando pela oportunidade de libertação. Essa esfera talvez seja o que precisamos. Marcos exclamou, sua voz ressurgindo firme. Ela pode ser a chave para desfazer o pacto. Ana hesitou, ainda sentindo os ecos da dor que a cercava. Mas como? O que fazemos? Temos que nos unir, Ana. Se conseguirmos canalizar nossos medos, podemos desfazer o que esta cidade se tornou. Foi a determinação nas palavras dele que a levou a agir. As sombras que agora cercavam a sala se contorceram em frustração. Dançando e crescendo, como se soubessem que algo maior estava prestes a acontecer. Vocês não podem! Gritaram em uníssono, conforme as almas se precipitaram contra o altar. Ana, pegue a esfera! Marcos gritou, enquanto se movia para proteger sua amiga.
A energia emanava e ele sentiu a verdade do que aquela esfera significava, a possibilidade de libertar os tristes destinos daquela cidade amaldiçoada. Ana pôs a mão sobre a esfera, que começou a vibrar intensamente. O brilho a puxava, prometendo não só a libertação, mas a verdade que deveria ser revelada. Ao tocar a esfera, viu flashes de rostos conhecidos, familiares, e percepções de um passado que não poderia ser ignorado. É agora! Marcos enfatizou. Eles se uniram, suas vozes em um só canto, clamando para o passado e desafiando o destino que os cercava. Não mais! Libertem-se! O poder se intensificou, uma onda que sacudiu o ambiente. A esfera começou a brilhar mais forte. As vozes das almas se entrelaçaram, uma cacofonia de dor, raiva e uma esperança renovada, uma última chance de escaparem da servidão do lugar. Liberdade! Libertem-nos! E, com um último grito, a esfera explodiu em uma luz ofuscante que ofuscou os sentidos de todos. Ana e Marcos se sentiram ser puxados, como se fossem levados por um vento sobrenatural. As sombras se desfizeram em última resistência, com a luz se dissipando, a sala se despediu das figuras encapuzadas, das almas aprisionadas. O ar agora estava limpo, e a essência do mal foi banida. Em meio ao caos, enquanto a luz desaparecia, os dois despertaram jogados no chão frio da casa. O silêncio do lugar agora é claro e o peso de trevas pesadas se esvaiu. Ao olhar ao redor, tudo parecia mais claro, como se a cidade finalmente estivesse respirando. O guardião sombrio, derrotado. Mas a vitória havia deixado suas marcas. O alívio era imediato, mas a sombra do que viveram permaneceria com eles. Ana e Marcos se levantaram. A realidade agora era diferente. Os laços com a cidade e seus mistérios não poderiam ser apagados, mas a liberdade finalmente estava ao alcance. Vamos embora daqui. Ana sussurrou, ainda sentindo o peso das sombras, mas agora livre para caminhar em direção ao amanhecer. O caminho à frente seria novo, mas o eco dos desafios permaneceriam. Uma cidade, agora despertando de um pesadelo, tinha muito a revelar. Esses horrores que viveram não seriam esquecidos, e a verdade de Pernambuco se tornaria parte de suas histórias. Eles olharam para o horizonte, um novo início. Uma nova história de superação a cada passo que davam. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, faz toda a diferença. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.